Você já reparou como hoje, quem fala mais alto costuma ser confundido com quem está certo? Como os comentários mais rasos ganham mais aplausos do que qualquer reflexão profunda? Talvez você já tenha sentido isso na pele. Você pensa, observa, tenta entender as coisas com mais cuidado. E no fim parece que o mundo premia justamente o contrário. Quem grita ganha palco. Quem simplifica demais ganha seguidores. Quem aparece com certezas prontas ganha admiração imediata. E quem duvida, quem questiona, quem demora, acaba rotulado como complicado, chato, exigente demais. Você passa pela timeline e sente quase um enjoo visual. Frases prontas, opiniões recicladas, gente que nunca leu uma página de filosofia explicando com convicção como a vida funciona. E o pior é que funciona. Para eles. Likes, engajamento, validação. A sensação é de que vivemos numa grande praça barulhenta, em que a multidão se encanta com qualquer truque de fumaça. Se você é o tipo de pessoa que pensa um pouco mais, que hesita antes de se posicionar, talvez já tenha se perguntado em silêncio: será que eu sou o problema? Será que eu complico demais? Em uma sociedade que idolatra respostas rápidas, pensar virou quase crime. Você fecha a porta do quarto, deita na cama, segura o celular acima do rosto e assiste pela enésima vez a uma avalanche de conteúdos que não dizem nada de verdade, mas preenchem o vazio com barulho. A tela acesa no escuro não guia ninguém, só hipnotiza. Você desliza o dedo um vídeo atrás do outro e percebe um padrão desconfortável. Quanto menos esforço intelectual o conteúdo exige, mais ele se espalha. Quanto mais simplista a visão de mundo, mais ela é compartilhada como se fosse sabedoria suprema. No fundo, você sabe que algo está muito errado com isso, mas não sabe exatamente como nomear. Dói quando você percebe que ser raso parece dar mais retorno do que ser honesto consigo mesmo. Você já se pegou engolindo uma opinião para não parecer intenso demais? Já fez piada de algo sério só para não quebrar o clima do grupo? Já se diminuiu intelectualmente para caber numa conversa superficial? A dor não é só ver que a sociedade ama idiotas. A dor é notar o quanto, às vezes, você é pressionado a atuar como um também, só para não ficar de fora. O cérebro aprende cedo a ajustar a própria profundidade ao nível médio do ambiente. Se você é muito sensível, muito reflexivo, muito questionador, a mensagem implícita que recebe é: você é estranho, pesado, exagerado. Então, para ser aceito, você começa a aparar as arestas do próprio pensamento. Ri de memes que não acha tão engraçados, concorda com frases que sabe que são rasas, deixa passar comentários estúpidos para não estragar o clima. Aos poucos, você vai se afastando de si mesmo. Enquanto o mundo parece se aproximar cada vez mais de uma veneração coletiva pela burrice performática. Em um canto dessa cena, como se estivesse sentado numa cadeira simples em plena praça pública, Sócrates observa. Ele não entra gritando, não faz discurso pronto, não joga frases de efeito em fonte bonita. Ele só faz perguntas. E é justamente por isso que seria cancelado hoje. A presença dele se torna inevitável, porque ele foi um dos primeiros a apontar esse fenômeno incômodo. A maioria ama o conforto da ignorância decorada. Sócrates não dizia "eu sei", ele dizia "eu sei que nada sei". E esse reconhecimento o tornava perigoso numa cultura que premiava certezas rasas. Sócrates já tinha visto a cidade cercada de opiniões frágeis e vaidades infladas. Caminhava entre artesãos, políticos, jovens, ricos, pobres, conversando com todos, desmontando ilusões com perguntas simples. O que ele encontrava, quase sempre, eram certezas que não resistiam a 2 minutos de investigação honesta. Gente que parecia sábia até ser perguntada. Por quê? A mesma lógica se repete hoje, só que com Wi-Fi, ring light e algoritmos. A diferença é que agora a praça se chama rede social. E o aplauso não é mais o grito da multidão, mas o número de visualizações subindo. Você sente um incômodo visceral porque intui que vivemos em uma sociedade que criou um apego doentio à idiotice confortável. Não a ignorância de quem nunca teve acesso, mas a ignorância escolhida, performática, cheia de orgulho. Aquela que diz:
Eu não preciso de dados, eu tenho minha opinião. Aquela que se ofende com qualquer nuance, que quer respostas de 3 palavras para problemas que atravessam séculos de história. Aquela que transforma qualquer reflexão um pouco mais profunda em mimimi, problematização desnecessária, filosofia barata. O primeiro sinal de que vivemos numa sociedade que ama idiotas está aí. Ideias complexas assustam, mas simplificações grotescas são consumidas como doce. O cérebro humano tem um viés de economia de energia. Pensar cansa, duvidar dói. Questionar a si mesmo exige mexer em estruturas internas. A ignorância disfarçada de opinião forte funciona como uma droga mental, rápida, fácil, viciante. O sistema de recompensa dispara quando você encontra alguém que pensa igual, não porque seja verdade, mas porque confirma o que você já acredita. Dopamina instantânea. É muito mais confortável repetir o que todo mundo já está dizendo do que aceitar o desconforto de não saber. Sócrates veria isso com um misto de tristeza e reconhecimento. Ele já sabia que o povo não queria ser despertado, queria ser embalado. Ele avisou antes: uma vida sem exame não vale a pena ser vivida. O que vemos hoje é o oposto. Uma vida sem exame é aclamada, impulsionada, monetizada. E se você tenta trazer reflexão para essa arena, sente na pele a resistência. Você se torna chato, intelectual demais, problemático. O mundo não ama idiotas apenas por engano. Ele os ama porque através deles ninguém precisa mudar. O segundo sinal é a hostilidade agressiva à dúvida. Em quase toda discussão pública, quem faz perguntas honestas é tratado como traidor. Se você diz, não tenho certeza, é visto como fraco. A dúvida, que para Sócrates era o início da sabedoria, hoje é tratada como falta de caráter, de posicionamento, de coragem. A sociedade contemporânea, viciada em polarização, ama quem diz é assim e ponto. Ama quem divide o mundo em bom e mal, nós e eles, certo e errado. Ama simplificações burras que aliviam a angústia de conviver com a complexidade. As camadas mais primitivas do cérebro adoram esses discursos binários. Tudo que foge do preto e branco ativa insegurança. O organismo quer respostas rápidas: amigo ou inimigo, perigo ou segurança. A dúvida prolongada aciona a ansiedade. Então, em vez de aprender a tolerar a incerteza, muita gente se agarra a qualquer certeza disponível. E quem oferece essas certezas? Geralmente, os idiotas seguros de si, que falam alto, apontam dedos, vendem fórmulas simples e tratam qualquer argumentação mais sutil como fraqueza. O terceiro sinal é a transformação da ignorância em identidade. Hoje virou quase moda ter orgulho de não saber. Gente que diz, odeio ler, com sorriso no rosto, como se isso fosse charme. Gente que ri de quem estuda, como se buscar conhecimento fosse coisa de otário. Gente que acha que se informar é paranoia, mas passa horas consumindo conteúdos vazios. A burrice vira bandeira, maquiagem, persona e, o mais assustador, dá status em determinados círculos. A mensagem implícita é clara: se você pensa demais, não serve. Se sente demais, atrapalha. Se duvida, incomoda. Sócrates lembraria de como foi acusado de corromper a juventude apenas por levá-la a pensar. O mesmo mecanismo existe hoje. A sociedade não diz, não pense. Ela diz, pense o suficiente para repetir bem, não para questionar a base. Qualquer voz que convida à reflexão de verdade vira ameaça à ordem confortável da idiotice coletiva. O quarto sinal é o espetáculo da opinião vazia. A sociedade ama idiotas porque eles são excelentes entretenedores. Não precisam de profundidade, apenas de carisma, timing e frases de impacto. A timeline virou um palco onde você vê, todos os dias, pessoas falando com segurança absoluta sobre assuntos que exigiriam anos de estudo. E o público ama, porque não está buscando verdade. Está buscando alguém que alivie o desconforto de não saber. A idiotice confiante é uma anestesia de luxo. Faz você sentir que entende o mundo sem precisar atravessar o esforço doloroso da compreensão real. A memória emocional do coletivo começa a associar profundidade à chatice, filosofia à perda de tempo,
psicologia, a frescura. E você que sente as coisas mais fundo, que se incomoda com perguntas que ninguém quer fazer, percebe que há algo seu que não cabe na vitrine. Então, ou você se encolhe, ou aprende a representar um papel, o do sujeito que sabe brincar de ser superficial. Cada vez que você faz isso, trai um pouco a sua própria inteligência. O quinto sinal é ainda mais sombrio: a perseguição silenciosa à sensibilidade e à lucidez. Num ambiente que glorifica a idiotice barulhenta, quem enxerga demais passa a ser incômodo. Você nota detalhes, percebe contradições, sente a dor escondida por trás das piadas, vê as consequências de longo prazo que ninguém quer encarar. Você se torna, sem querer, uma espécie de espelho que devolve à sociedade a verdade que ela não quer ver. Espelhos assim não são quebrados com pedras, mas com descaso. Suas palavras não viralizam, suas nuances não rendem meme, sua pergunta não cabe em 15 segundos. Então você vai sendo empurrado para a margem. Aqui a ferida pessoal se encontra com a crítica coletiva. Você não sofre só porque o mundo é assim. Sofre também porque isso atinge diretamente o seu lugar nele. Você vive um paradoxo incômodo. Em uma sociedade que ama idiotas, ser lúcido dói. Você carrega a estranha impressão de estar sempre fora de ritmo com o ambiente, como alguém que fala baixo numa festa onde todo mundo grita. Em algum ponto, começa a pensar se não seria melhor se anestesiar também. Sócrates, sentado ao seu lado num banco qualquer, diria com calma algo que você talvez não queira ouvir. A sabedoria sempre foi uma minoria desconfortável. Ele foi condenado não por ser mau, mas por revelar a mediocridade confortável dos outros. A cidade não aguenta ser exposta. E a nossa sociedade, com suas vitrines digitais, aguenta menos ainda. É duro, mas verdadeiro. A maioria não está interessada em despertar, está interessada em continuar sonhando um sonho coletivo em que ninguém precisa encarar os próprios limites. É aqui que tudo muda. Porque talvez a parte mais sombria não seja que vivemos numa sociedade que ama idiotas. A parte mais sombria é perceber quantas vezes você se adapta a essa sociedade para não se sentir sozinho. Você já percebeu como às vezes se censura antes mesmo de falar? Como diminui a profundidade da sua frase, troca uma ideia séria por uma piada, só para não ser o estranho do grupo. Você sente a mente formigando, cheia de perguntas, conexões, reflexões, e a boca entrega apenas uma versão diluída, palatável, fácil de engolir. É como se houvesse dois de você: o que pensa e o que performa. E o que performa precisa parecer um pouco mais idiota do que realmente é para sobreviver em certos ambientes. Você não está apenas cercado de idiotice. Está muitas vezes negociando a própria inteligência para ser aceito por ela. Dói admitir, mas faz sentido. O medo de exclusão ativa, no cérebro, circuitos muito próximos da dor física. Nosso sistema nervoso é tribal. Se a tribo ama o raso, o imediato, o barulhento, você sente uma pressão interna massiva para se moldar a isso. Não por má fé, mas por sobrevivência social. O preço é uma solidão silenciosa dentro de si mesmo, mesmo quando você está cercado de gente. A transformação não começa numa fantasia em que de repente o mundo passa a valorizar os profundos. Talvez piadas bobas continuem viralizando mais do que qualquer reflexão lúcida. Talvez gritos sigam sendo confundidos com coragem. Talvez a linha do tempo continue sendo um desfile de certezas vazias. A mudança começa em outro lugar, na forma como você cuida da sua lucidez dentro dessa paisagem. Primeiro passo interno: aceitar que enxergar mais longe dói, mas não é defeito. Sua sensibilidade, sua capacidade de questionar, seu incômodo com o raso, tudo isso é sinal de vida, não de inadequação. O problema não é que você pensa demais. O problema é que tentaram te convencer de que pensar é algo a ser escondido. Segundo passo: escolher conscientemente onde derramar a sua inteligência. Em vez de gastar energia tentando explicar o mundo para quem tem prazer em permanecer superficial, você pode começar a selecionar melhor os espaços onde se expressa. Não é elitismo, é higiene mental. Nem todo ambiente merece a sua profundidade. Sócrates falava com todos,
mas não esperava de todos a mesma abertura. Você também precisa aprender essa economia emocional. Terceiro passo: proteger a sua dúvida. Em vez de sentir vergonha de não ter respostas prontas, comece a ver nisso um sinal de honestidade. Quem pensa com verdade, duvida. Quem sente com verdade, hesita. Quem olha o mundo com um mínimo de profundidade, sabe que as coisas não cabem em frases de camiseta. A dúvida hoje talvez seja o último abrigo da lucidez numa sociedade que trata convicções ocas como troféus. Proteger a sua dúvida é proteger o pedaço mais íntegro de você. Quarto passo: cultivar, mesmo que em pequenos círculos, relações em que a sua complexidade não seja tratada como excesso, mas como riqueza. Talvez não sejam muitas pessoas, talvez seja uma, duas, três. Mas quando você encontra alguém que suporta a sua profundidade, que não foge quando você começa a fazer perguntas, que não minimiza seus incômodos com um "você pensa demais", algo se reorganiza. A sensação de ser alienígena diminui. Você percebe que não está louco, só está lúcido num lugar que lucra com a anestesia. Quinto passo: aceitar que você também tem momentos de idiotice, e tudo bem. O problema não é rir de coisas bobas, ver conteúdos leves, querer descanso mental. O problema é morar nesse estado e chamar isso de visão de mundo. A verdadeira liberdade talvez esteja em poder transitar. Ser leve sem ser vazio, ser sério sem ser pedante, rir sem zombar da inteligência, descansar a mente sem destruí-la. No fundo, a sociedade ama idiotas porque isso a livra da fadiga de se olhar no espelho. Mas você não precisa seguir o mesmo roteiro. Você pode ser esse espelho, mesmo sabendo o risco. Não o espelho arrogante que aponta o dedo para todos, mas aquele que, antes de tudo, se pergunta: em que momentos eu também escolho a idiotice por medo da profundidade? Sócrates avisou antes, não em frase pronta, mas com a própria vida. Ele preferiu morrer a abandonar o compromisso com a verdade. Não é sobre heroísmo dramático. É sobre decidir todos os dias se você vai se vender barato para caber no coro dos que aplaudem qualquer coisa, ou se vai aguentar a solidão de pensar por conta própria. No fim, a pergunta não é se vivemos em uma sociedade que ama idiotas. Isso, no fundo, você já sabe. A pergunta mais incômoda é: até que ponto você está disposto a continuar desperto dentro dela? Talvez a resposta seja simples e devastadora ao mesmo tempo. Você não pode mudar o gosto da multidão, mas pode decidir não se transformar em espetáculo para entreter a própria cegueira. E quando o silêncio da noite voltar, quando a tela do celular iluminar o seu rosto no escuro, e você sentir aquela vontade automática de afogar a mente em mais ruídos vazios, talvez lembre de Sócrates sentado ao seu lado, perguntando baixinho: isso te aproxima de quem você é? Ou só te ajuda a esquecer? A partir daí, cada deslizar de dedo pode deixar de ser apenas vício e se tornar escolha. Porque no fim, talvez a maior rebeldia nesse mundo não seja gritar contra a burrice coletiva, mas se recusar silenciosamente a contribuir com ela. Se isso atravessou você, escreva nos comentários: eu escolho ver a verdade.